a discussão e os números da pesquisa Quest sobre a aprovação do governo Lula neste início de 2025. A pesquisa mostrou uma queda na aprovação e na avaliação desse terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Indicou alguns aspectos que pesaram até aqui, na opinião popular, contra a gestão petista. Entre elas, a regulação de transações por Pix e os rumores de um debate de uma eventual mudança das regras de validade dos alimentos com vistas a baixar os preços dos produtos. Foram os dois principais. Em relação ao Pix especificamente, 66% dos entrevistados responderam que Lula errou sobre a forma como conduziu essa história toda. Diante da onda de notícias falsas que circularam, do recuo do governo sobre a fiscalização que já estava divulgada, inclusive pela Receita Federal, o brasileiro entendeu que a confusão não pegou bem para o governo. Vamos falar um pouco mais sobre essas mudanças, sobre a revogação e, afinal de contas, o que é que está valendo ainda de fiscalização e como fica o Pix depois de todo esse debate que não foi para frente, mas foi o suficiente para fazer com que muitos brasileiros parassem de usar o Pix, a ferramenta mais rápida e ágil para uma transferência bancária. O nosso convidado nesta terça-feira, aqui no Manhã Bandeirantes, é o Dr. Eduardo Galvão, sócio e advogado da área tributária do escritório Granito Bonelli Advogados. Dr. Eduardo Galvão, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, o prazer é meu poder trazer alguma tecnicidade para esse tema que foi tão discutido nos últimos dias. Fosse o doutor parado por um entrevistador do Instituto Quest na rua e perguntada fosse feita a seguinte questão: como você avalia a forma como o governo Lula conduziu a polêmica do Pix? Mais acertou, mais errou? O senhor estaria em qual dessas porcentagens aqui, doutor? O governo errou. O governo errou e esse equívoco, esse erro, ele é materializado e evidenciado na própria revogação da instrução normativa. É óbvio, e você foi muito feliz na introdução, que nós não podemos ignorar a avalanche de notícias falsas em volta desse ato normativo da Receita Federal. Então a gente teve ali um vídeo que talvez seja recordista de visualizações de um deputado federal questionando se o Pix seria ou não taxado, enfim, são fatores que contribuem para a confusão da população. O governo errou, e eu afirmo isso com tranquilidade, porque a comunicação não foi a mais assertiva possível. O governo deveria ter preparado a população, deveria ter trazido informações que indicavam, informações que denotavam que aquela medida nada tinha a ver com uma fiscalização da informalidade, por exemplo, como muito se diz, né? Uma senhora que vende um bolo na rodoviária de Campinas, por exemplo. O Pix que ela recebe passará a ser tão fiscalizado? Não era esse público-alvo. O que a Receita fez foi atualizar uma regra que já existe há anos, aplicável a bancos tradicionais, e ela incluiria ali operadoras de cartão de crédito, algumas instituições de pagamento. Essa medida, ela tinha um fundo nobre, que era combater sonegação, combater corrupção. Nós somos um povo tão machucado com esse tema de corrupção, né? E era uma medida nobre, até certo sentido. No entanto, a falta de informação prévia tornou o governo refém dos haters de plantão nas mídias sociais. Tanto é que ele reconhece o erro e revoga rapidamente a medida, e na sequência vem uma medida provisória do presidente Lula indicando que o Pix não será taxado. Algo mais ou menos nesse sentido. Ou seja, uma comunicação clara desde o início poderia ter mudado, na sua visão, os rumos de como o Brasil enxergou a polêmica do Pix? Absolutamente. Deixar porque o que nós vemos hoje, né? Olhando no retrovisor, é tudo mais fácil, mas o que nós vemos hoje? Um governo enfraquecido, e é isso que a pesquisa traz, um governo enfraquecido e uma oposição muito mais forte.
aqueles técnicos, advogados, contadores, a própria mídia, que ela exerceu um papel informacional muito forte, a grande mídia, indicando, olha, não é isso, não é isso. Quem defendeu a medida sai enfraquecido. Quem falou contra, quem advogou contra, sai fortalecido. Então, no jogo político de Brasília, é muito claro notar que o governo sai enfraquecido. E essa pesquisa ela vem para concretizar esse sentimento que nós estávamos, né? De que a população não gostou de como foi feito, não entendeu o motivo de que foi feito e que parece aqueles eleitores do presidente Lula se sentiram, de certa forma, traídos, né? Porque nós, aquele limite, a instrução normativa trazia um limite de até R$ 5.000 de movimentação mensal para pessoa física e 15 mil para jurídica. Então a pessoa fez rapidamente uma associação do quanto movimentava, é óbvio que eu estou falando de uma classe média ali, né, classe média baixa, ela fez uma associação e falou, serei fiscalizado. E essa associação, ela foi muito ruim. Ela foi muito ruim para o governo, foi muito ruim para a visão que a população em geral tem dessas medidas tributárias, que já são tantas, né? A gente tem uma visão de que o governo tem uma sanha arrecadatória, e isso não é mentira. Quando vem algo assim, poxa, estão querendo mexer aqui no nosso bolso, isso foi dolorido. Nós estamos conversando com o doutor Eduardo Galvão, sócio e advogado da área tributária do escritório Granito Bonelli Advogados. Uma dúvida que ficou para muita gente, doutor, afinal de contas, hoje já existe alguma fiscalização sobre movimentação do Pix? Porque o governo tentou explicar isso dos R$ 5.000, que isso não teria um impacto sobre algo que já é regra hoje. Mas, afinal, o que é regra hoje envolvendo as transferências do Pix? Olha, o que já existe, essa é uma obrigação acessória, é uma declaração, é o DECRED, que os bancos tradicionais, eles devem sim informar ao fisco movimentações de R$ 2.000 para pessoa física e R$ 6.000 para pessoa jurídica. Essa movimentação, essa declaração é uma obrigação acessória da atividade bancária, algo inerente ao poder fiscal, que a Receita Federal, por exemplo, exerce, o que não quer dizer que todo mundo é fiscalizado. Não, isso é uma rotina do mercado financeiro. A ideia de ampliar isso para operadoras de cartão de crédito, instituições de pagamento, ela tinha o fim de de trazer uma isonomia para o mercado. Olha, então, todos precisam trazer essa informação para a Receita Federal. A grande confusão, na minha opinião, que foi feita é que os valores que um pequeno empreendedor que movimenta lá mais de R$ 15.000 no Pix recebe, que entra na conta dele, isso não necessariamente é renda. Isso não necessariamente será tributado. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, da construção civil, que fica muito mais fácil. Eu tenho a atividade de construir casas. Eu recebo o valor de R$ 10.000, mas grande parte disso será destinado para o pagamento de materiais. Então, perceba a sutileza. Tecnicamente, a Receita não vai te cobrar tributo sobre os R$ 10.000, sobre o valor total. Ela cobrará sobre aquilo que efetivamente é sua renda. Então, as declarações essas informações ofertadas pelos bancos tradicionais, eles são cruzados com aquilo que o cidadão declara, por exemplo, na pessoa física, na declaração do imposto de renda, que acontece sempre no primeiro semestre. Quando há uma pessoa jurídica, o que ele informa para o fisco que teve de renda. Isso é um cruzamento que já existe, sempre existiu. Não há uma distinção para o PIX. O PIX ele se tornou uma coisa muito brasileira, né? Esse processo de bancarização que a gente viveu na pandemia é algo nosso. Todo mundo faz um PIX uma vez por semana, uma vez por dia, várias vezes por dia. Então isso gerou não, peraí, então eles vão fiscalizar, então tudo que eu transmito será analisado pela Receita Federal? Não. Honestamente, não. Isso não vai acontecer. As informações, essa obrigatoriedade vinha para agentes do mercado financeiro, e o que a Receita fiscaliza são aquelas inconsistências na declaração de imposto de renda, de quem tem que declarar imposto de renda, nas declarações das pessoas jurídicas que informam para a Receita suas movimentações financeiras. Então há ali um abismo entre o que foi dito e o que realmente acontece na prática. O governo revoga, toma a medida, e o que acontece?
Os bancos tradicionais continuarão informando, porque eles fazem isso já há muito tempo, e as instituições de pagamento e as operadoras de cartão de crédito, não. Então a gente tem ali uma anomalia, continua não isonômico o sistema financeiro no que diz respeito a essas declarações. Voltamos à estaca zero, eu diria. Doutor Eduardo, para a gente finalizar, a partir do ano que vem nós vamos começar a ter as mudanças referentes à reforma tributária. No que vem é ano de eleição. Como a gente pode se blindar e, de fato, entender o que vai ser a mudança da reforma tributária, que ela tem pontos complexos, e como o governo pode trabalhar para que isso não se torne, mais uma vez, um assunto que vire uma avalanche de notícias falsas, uma provocação muito mais política do que realmente técnica. Dá para explicar a reforma tributária de maneira simples e não virar a confusão que virou o PIX, doutor Eduardo? Eu acho que você trouxe um ponto crucial e esse imbróglio envolvendo o PIX, ele traz para o governo uma responsabilidade de medir bem os atos que serão praticados agora, principalmente aqueles que afetam diretamente o bolso do cidadão brasileiro. A reforma tributária é algo absolutamente revolucionário, vai ficar muito difícil para depois melhorar. Revolucionário, eu uso esse termo porque nós estamos tratando de um sistema que não é reformado há décadas. Então a gente está entrando no páreo mundial de regramento, de simplicidade. Vai ficar mais difícil porque o processo de transição começa em janeiro de 26 e vai até dezembro de 32. Então a gente tem um período em que nós vamos ter em vigência 2 sistemas distintos. Contadores e empresários precisam olhar para isso de uma maneira mais assertiva, tá? Porque vem muita mudança por aí. Agora, o recado que fica para o governo é preciso se antecipar, é preciso trazer clareza, é preciso indicar, por exemplo, para a população o que será o cashback, que é uma modalidade, é um gatilho que existe na reforma de devolver parte do valor pago a título de tributo pela população de baixa renda. Como vai funcionar? Como será feito? A clareza na informação é a lição que o governo pode tirar desse imbróglio do PIX. E eu acredito que o presidente Lula, com todo o seu traquejo político, isso ficou bem evidente para ele. A gente viu entrevistas recentes dizendo que toda decisão difícil vai passar por ele, uma centralização. Nós vemos também essa pesquisa que chacoalha, de certa forma, o governo. A gente está falando de um ano eleitoral, o ano seguinte, em que a oposição está muito forte, justamente por esses fatores. Então, acho que você foi cirúrgico. A comunicação é a chave para evitar que o governo se torne refém das mídias sociais e das notícias falsas que ali circulam. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o doutor Eduardo Galvão, tributarista, advogado, sócio do Granito Bonelli Advogados. A quem agradecemos, doutor Eduardo, pela sua participação, pelas informações, pelas análises. Muito obrigado, um bom dia para você, para toda a sua equipe e uma boa sequência de semana para vocês. Eu que lhe agradeço o espaço para falar sobre tributário, que é uma área tão complexa, desafiadora. É sempre um prazer estar aqui conversando com os ouvintes.